Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no tema deste propósito que Deus colocou no coração dos irmãos dessa igreja, Isaías capítulo 44. Nós vamos fazer a leitura do verso 1, 2 e 3. Isaías 44, verso 1, 2 e 3. Se o irmão tiver um fundo, pode colocar que eu gosto. Vocês estão bem? Todos estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, sobretudo porque esse texto tem um carinho especial no meu coração, eu vou dizer já por quê. Isaías capítulo 44, versículo 1, 2 e 3. Quantos encontraram, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, agora, pois, ouve, diga comigo, ouve. Ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi, diga comigo, o Senhor me escolheu. Vamos continuar a leitura no 2. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração, faz mais uma oração comigo nessa noite, para que o Senhor possa falar conosco ainda mais, porque desde o início desse culto até agora, Deus tem falado conosco. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós já adoramos o Teu nome, ofertamos na Tua casa, cantamos louvores, ouvimos uma porção da Tua palavra e vamos agora para uma segunda parte. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque o nosso coração anseia, deseja ouvir a Tua voz. Espírito de Deus nos toca, venha bradar, Senhor, nessa noite, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, tocados, mudados pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra é viva, é santa, é poderosa. Entra, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, traz, Senhor, revelações profundas ao nosso coração, que nada roube a atenção da Tua palavra, mas que os Teus filhos e filhas estejam extremamente atentos ao Teu falar. Responde a oração de servos nessa noite, porque Tu és Deus bom e fiel, Senhor. Nós te pedimos crendo em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Esse texto, ele tem um apreço especial, eu tenho um apreço especial por esse texto bíblico, porque eu estava grávida, Deus abençoe, eu estava grávida da minha filha, era a minha segunda gestação, a primeira gestação não deu certo, e muitas vezes o Senhor tinha me usado para falar com mulheres que estavam grávidas, e Deus sempre trazia uma promessa sobre a vida das crianças. Inclusive, uma amiga que estava grávida, Deus disse que encheria o filho dela do Espírito Santo. E no sábado passado, ele tem 9 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo num congresso. Deus me usou para falar com uma outra amiga. Eu falava, Jesus, eu devo ser profetisa de grávida. Não é possível, Senhor. E quando eu engravidei, ninguém veio falar comigo. Eu falei, Jesus, não tem uma promessa para essa menina, Senhor. Não tem uma palavra, Deus, sobre a vida dela. E naquela noite, eu fui orar a Deus. E o Senhor disse para mim, abre em Isaías 44, versículo 3. Quando eu abri a palavra do Senhor, o Senhor me fez uma promessa. Que derramaria o Espírito sobre a minha posteridade, sobre a minha filha. E que a bênção do Senhor estaria sobre os meus descendentes. Aquela palavra eu guardei no meu coração e eu escrevi aqui, promessa que Deus fez para Ana Rafaela antes de nascer. Não há maior profecia do que a Bíblia Sagrada.
E sabe por que você veio aqui nessa noite? Porque a Bíblia tem resposta. Porque Deus tem resposta. E minha mãe essa semana, ela fica muito com a minha mãe. E minha mãe essa semana foi buscar o carro que estava consertando. E na volta ela cria canções. Ela tem 4 anos, Ana Rafaela. Ela inventa músicas, hinos. E ela começou a adorar a Deus no carro. E ela cantava que ela amava Deus e que a família dela amava Deus. E Deus visitou o carro da minha mãe com aquela menina cantando uma canção que ela criou. Eu vim te dizer nessa noite que a palavra é poderosa. Renata, o que Deus tem para nós vamos degustar cada palavra desses 3 versículos, amém? Agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. A palavra que o Senhor tem para nós é hoje, é agora, é nesse momento, é para este dia, é para esse tempo. E qual é a ordem do Senhor para nós hoje? É ouve. Renata, por que Deus está nos mandando ouvir? É simples, porque a fé não vem de ver, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus está ressuscitado e aparece para alguns discípulos, Tomé não estava lá. E Tomé disse para os irmãos: eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Jesus aparece de novo, olha para Tomé e diz: pode tocar, Tomé. Mas bem-aventurado é quem não viu, mas acreditou. A fé não vem por ver, porque se vier só por ver, você não vai ver acontecer. Não estou entendendo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não vi, mas eu creio, eu acredito, eu estou embasada de que Deus vai fazer. Fé é confiar sem ver, é acreditar sem ver. Ei, receba fé nessa noite. Como é que eu vou receber fé, Renata? Se eu ouvir a palavra nessa noite de verdade, eu vou ter fé. Então Deus disse para Jacó: agora, nesse momento, a ordem é: ouve. Por que é necessário ouvir? Porque do ouvir vem a? Você sabe o que é fé, além disso que eu já te contei? A fé é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Se ele é fruto, todo fruto tem uma semente, sim ou não? Ora, Renata, se ele é fruto, tem que ter uma semente. É tão simples o que eu vou dizer, mas Deus falou tão poderosamente comigo em casa hoje. Um dia Jesus está contando uma parábola. E ele vai dizer que um semeador saiu a semear. E depois ele vai explicar quem é o semeador, quem é o terreno e qual é a semente. Sabe qual é a semente? A semente é a palavra. Sabe quem é a palavra? A palavra é Jesus. O salmista diz: a tua palavra eu escondi no fundo do meu coração para eu não pecar. Se você entender que Jesus é a palavra, o salmista está dizendo: eu guardei Jesus dentro de mim. Oh, aleluia. Quando você guarda Jesus dentro de você, você guardou a boa semente. E o que é que Jesus faz na gente, se ele é a semente? Ele gera o fruto. E qual é o fruto? O fruto do Espírito são 9. E dentre eles, a fé. Se você ouvir a palavra nessa noite e guardar o que Jesus está falando, sabe o que vai acontecer? Tudo o que ele disser aqui nessa noite vai se cumprir na sua vida. Então ouça a palavra que é a semente que traz Jesus para dentro do coração. E trazendo Jesus gera o fruto, e o fruto é a fé. E a fé faz o quê? A fé produz milagre. Então ouça, agora pois, ouve. Já aprendemos por que é importante ouvir. É importante ouvir para ter fé. É importante ouvir para ter? Muito bem. Quem é que deveria ouvir? Jacó.
Jacó, esse texto estava direcionado para Jacó. Jacó aqui representa uma nação, o povo de Deus. Mas esse povo nasceu do coração de Deus e recebeu o nome de Israel por causa de Jacó. Então Deus estava direcionando uma palavra para seu povo, mas estava lembrando o seu povo de quem ele fez a promessa. Para quem? Para Jacó. E Jacó tem uma característica: Jacó é servo do Senhor. Você sabe o que significa servo? Servo é aquele que depende de Deus. Às vezes a gente depende de um amigo, de um colega, de um parente. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Você só depende dEle. A gente às vezes acha que quem vai nos socorrer é a mão de alguém, mas Deus está nos dizendo que nós somos servos, e servos dependem de Deus. Dependa de Deus. Você não depende de uma igreja cheia para glorificar, você depende de Deus. Você não depende de um hospital para viver, você depende de Deus. Nós dependemos dEle porque somos servos do Senhor. Então Jacó é dependente de Deus. E Jacó vai dar origem a um povo, a Israel. Mas eu quero voltar lá no passado e entender como é que isso aconteceu. Como é que um homem vai virar uma nação? Como é que um homem vai gerar um povo que existe até hoje? Que está em guerra nesse momento, mas existe até hoje. Quantos estão dispostos a voltar ao passado bíblico comigo? Diga amém. Nós temos que voltar bem lá atrás em Gênesis. Deus fez uma promessa a Abrão, quando ele ainda chamava Abrão. Ele disse: Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar grandemente. E vou fazer de você uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você, Abrão. Os anos vão se passar e a promessa demora em se cumprir. Agora Abrão recebeu um novo nome, se chama Abraão. A Bíblia diz que ele está sentado na porta da tenda, quando ele vê 3 varões vindo em direção a ele. Mas são varões diferentes, são anjos do Senhor. Quando eles vêm, Abrão prepara um banquete, naquilo que é possível, na agilidade. Ele fala para Sara: Sara, faz um bolo. Ele fala para o seu moço: prepara uma vitela. Vamos servir esses homens com honra. E quando Abrão está servindo esses homens, Sara está dentro da tenda. A Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão: Abraão, no tempo de uma vida, ou seja, numa gestação, em 9 meses, a Sara vai ter um menino, vai gerar um filho. Ela vai gerar um filho. E a Bíblia diz que Sara, lá dentro da tenda, dá risada. Ela riu. Sabe por quê? Porque ela pensou com ela mesma: ô gente, eu já sou uma senhora. Meu marido é um senhor. Não dá. Não vai acontecer. Tem gente aqui nessa noite que estava com a mesma mente de Sara. Não dá. Não vai acontecer. Porque eu olho ao redor e as circunstâncias estão dizendo que não dá. Que não vai acontecer. O meu corpo diz que não vai acontecer. A minha carteira, a minha conta no banco diz que não vai acontecer. As circunstâncias dizem que não vai acontecer. A minha realidade diz que não vai acontecer. Mas Deus está dizendo que vai. Mas Deus liberou uma palavra dizendo que vai. O que é maior? A circunstância ou a palavra de Deus? O que é maior, igreja? O que eu estou vivendo ou o que Deus pode fazer? A Sara dá risada. E sabe o que o anjo diz para Abraão? Por que Sara riu? Daqui a um tempo eu vou voltar e Sara será mãe de um menino. Deus está liberando uma palavra sobre esta igreja nessa noite. Deus manda e acontece. Deus fala e acontece. Deus brada e acontece. Ora, mãe, candará, xarabacodara.
Tudo pode dizer não, mas se ele disser sim, acabou. A Sara gerou um menino. Não 2, não 3, não uma menina. A Sara gerou um menino. Exatamente como Deus falou. Aleluias. Deus vai fazer. Diz para o seu irmão, ele vai fazer. Oh, glória! Oh, aleluia! É isso que nós cremos. Oh, aleluia! Eu creio nisso, Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Deus. Deus vai fazer, aleluia. É impossível, Renata. Ele pode todas as coisas. Já passou da hora, Renata. Ele é dono do tempo. Ah, Renata, não tem jeito. Ele abre uma brecha. Ele abre caminho. Ele corta o mal pela raiz. Ele é Deus. Ele arranca da sarjeta. Ele vai fazer, igreja. Ele vai fazer, igreja. Ora mai, candarabaixa, arabacodará. Não tinha mais o que fazer, fisiologicamente é impossível. Sabe por quê? Porque um homem ainda gera o material na velhice para gerar um filho. Mas uma mulher que não ovula mais não tem mais material. Mas Deus pega o impossível e coloca um nenezinho lá dentro da senhorinha. A Bíblia diz que nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa. Eu vou seguir nessa linha. Abraão, Isaac, Jacó. Isaac cresce. Ele agora está com 40 anos de idade. E Deus prepara uma esposa para ele. Linda. A Bíblia diz que ela era formosa. Ela era bonita. Ela era sábia. Ela era trabalhadora. Ela tirou água para 10 camelos. Não é um, irmãos, é 10 camelos. E ela casa com Isaac, o nome dela é Rebeca. A Bíblia vai dizer que Isaac orou instantemente, quer dizer que ele orou com muita frequência, com muita intensidade, até que Rebeca engravidasse. Renata, mas não bastava a mãe de Isaac ser estéril, Isaac casa com uma moça estéril? Pois é, de novo. Ele orou 20 anos. Você está pautada no quê? Eu estou pautada na Bíblia. A Bíblia diz que Isaac casou com 40 anos. E a mesma Bíblia diz em Gênesis que aos 60 anos de idade ele foi pai de 2 meninos. Quando Rebeca está grávida, porque Isaac orou por ela, olha, maridos, é necessário orar pelas suas esposas. Todos os casados, homens casados, levantem a mão nessa noite. Deus tem uma palavra para você e a palavra é: ore pela sua esposa. Quantos receberam essa palavra? Diga amém. Isaac orou, ela engravidou e ela sentia assim uma coisa estranha. Pensa, não tinha ultrassom, não tinha como ela saber o que estava acontecendo dentro dela. E a Bíblia diz que ela vai perguntar para Deus. Porque quando a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente, a gente pergunta para quem fez a gente, igreja. Entrou gente aqui nessa noite dizendo: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha alma. Eu não sei porque estou tão abatida. Senhor, eu não sei. E sabe o que o Senhor está te dizendo? Pergunta para Ele, que Ele vai te apontar o caminho, a direção. Por que, Senhor, que eu estou assim? Pergunta para Ele. A Rebeca não sabia, mas ela estava assim angustiada, porque ela sentia muitas dores. E ela pergunta para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? E a Bíblia diz que o Senhor respondeu para ela e disse: no teu ventre tem 2 nações. O mais velho servirá ao mais novo. Naquele dia, Deus escolheu Jacó. Está na Bíblia. Naquele dia, Deus liberou sobre Jacó que ele seria mais honrado do que o primeiro. Rebeca guardou isso no coração. Só isso, Renata? Não. Infelizmente, Rebeca, como a sua sogra Sara, resolveu ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus. Olha bem,
Ele fez os céus, os mares, os animais, os planetas. Você acha mesmo que Ele está precisando da minha e da sua ajuda? Ele colocou dentro do ventre de uma mulher células que formam ossos, que formam nervos, que formam órgãos. Você acha mesmo que Deus está precisando da minha e da tua ajuda? Rebeca guardou aquela palavra no coração e a todo custo fomentou o coração de Jacó, para que Jacó mentisse ao pai. É a ideia dela que ele mentisse. Se Deus te fez uma promessa, a única coisa que você tem que fazer é acreditar. Não, Renata, eu vou arranjar meios para isso acontecer. Eu vou falar com o fulano, eu vou conversar com o ciclano. Não, você não vai falar com ninguém, você vai falar com Deus. Renata, eu vou no agiota, Deus está falando com gente aqui nessa noite. Você não vai no agiota, você vai falar com o Senhor absoluto, o dono do ouro, o dono da prata. Ah, Renata, eu vou correr naquele médico, porque talvez ele encontre. Você vai primeiro falar com Deus. Com Ele. Rebeca guardou a palavra, então a bênção é do mais novo, não é do mais velho. Jacó tinha uma promessa feita por Deus, foi Deus que disse que o mais velho serviria o menor. Quando eles nascem, Esaú, o irmão de Jacó, tem mais pelos no corpo, está na Bíblia, e é ruivo. E Jacó vem grudado no calcanhar do irmão, pronto para dar o bote. Eles crescem, Jacó vai mentir, Jacó vai ajudar Deus. Não minta. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Você é filho de Deus. O seu pai é o pai da verdade. Não minta para ajudar a Deus, você não precisa disso. A Bíblia vai dizer que Jacó consegue sim a bênção da primogenitura. Nós estamos voltando lá atrás para construir a história do servo do Senhor. Ele consegue a bênção da primogenitura, ele engana o seu pai, coloca a roupa do seu irmão, põe umas peles lá de animais, dá o guisado para o pai, o irmão chega, não tem mais nada. Esaú jura de morte o irmão. E agora Jacó tem que ir embora. Renata, mas ele tinha uma promessa, mas ele tinha que aprender a passar pelo processo. Todo mundo que tem uma promessa vai ter que aprender a passar pelo processo. Agora ele sai fugido de casa para o pai. A mãe criou, Rebeca era bem criativa, criou uma história assim para o pai: ô querido, ele vai lá na terra da minha família, lá de Labão, meu irmão, porque ele vai arranjar uma esposa de lá, que eu não gosto das moças daqui. Mentira! Ela estava arranjando uma desculpa para tirar Jacó de casa, para Esaú não matar Jacó. E agora Jacó está sozinho, com um cajado na mão, com um pouco de água, sem eira nem beira. Mas ele tinha uma. A Bíblia vai dizer que ele chega num lugar e ele está muito cansado. Ele deita, põe a pedra, coloca a cabeça sobre a pedra e vai deitar. Enquanto ele está deitado, ele recebe um sonho, uma revelação. Ele vê uma escada que vai da terra até o céu. E nessa escada sobem anjos e descem anjos. É interessante que a Bíblia não diz que desce anjo e sobe anjo. Ela fala que o processo é o inverso. Sobe anjo, desce anjo. O que isso quer dizer? Os anjos estavam na terra, amando de Deus, fazendo coisas para as quais Deus liberou. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Glória a Deus. E que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Quantas vezes o Senhor nos guardou. Ora, se não fora o Senhor. Jacó olha os anjos. Sabe o que os anjos estavam fazendo? Guardando a vida de Jacó, para que ele chegasse ao cumprimento da promessa. Deus guardou a sua vida até aqui. Ele vai fazer você chegar na promessa. Ele vai fazer você chegar na promessa. Acredita nessa palavra. Acredita nessa palavra. Até agora, Jacó não sabia direito quem era Deus. Ele ouviu o pai dele contar histórias e histórias e histórias de Deus. Mas agora ele teve um encontro com Deus.
Ele vê essa visão maravilhosa e não basta só uma visão, Deus começa a falar com ele. Ô Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaque. Ô Jacó, eu fiz uma promessa para eles e estou fazendo para você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Renata, Deus escolheu Jacó, mentiroso, enganador. Escolheu. E Moisés? Escolheu. E Davi, que adulterou? Escolheu. Eu fiquei pensando qual era o critério de Deus para escolher alguém. Qual é o critério de Deus para escolher alguém e fazer uma obra na vida dessa pessoa? Eu cheguei à conclusão de que o critério não é perfeição. Porque se esse fosse o critério, essa igreja estaria vazia, sim ou não, irmãos? Se o critério de Deus para nos escolher, e foi Ele que nos escolheu, porque Jesus disse isso para os seus discípulos. Se o critério de Deus nos escolher fosse a perfeição, ninguém estaria aqui, todos nós temos defeitos. Alguns mais gritantes, alguns mais abafados, mais contidos, mas todos nós temos defeitos. Então o critério da escolha de Deus não é perfeição. Porque Deus escolheu Jacó. Deus falou para a mãe dele que ele seria maior do que o maior, do que o mais velho. Qual é o critério de Deus? O critério não somos nós. O critério é o propósito que Ele tem para nós. Eu não sei se você se lembra, mas Jeremias começa: eu não sei falar, Senhor, sou uma criança. E Deus fala assim, ó: desde o ventre da tua mãe eu já te gerei e te dei por profeta às nações. Ou seja, ô Jeremias, você vem falar comigo, eu é que criei o propósito para criar você. Eu tenho um propósito para cada vida. Deus tem um propósito para mim, um propósito para você, mas tem um propósito comum a nós todos. Qual é? Glorificarmos o nome do Senhor. Onde estivermos, nós glorificaremos o nome do Senhor. No nosso trabalho, glorificaremos o nosso nome do Senhor. Na nossa família, glorificaremos o nome do Senhor. Por quê? Porque tudo que façamos, nós vamos fazer para a glória de Deus. Então a escolha de Deus não é baseada em critérios de perfeição. A escolha de Deus está baseada em propósito. Você nasceu para viver algo aqui nessa terra, e este algo vai refletir a glória de Deus. Jacó não era perfeito, mas Deus escolheu ele para fazer dele uma grande nação. É por isso que Deus vai falar lá em Isaías: agora pois ouve, ó Jacó, esse daí mesmo, esse daí todo perdido, enrolado, esse mesmo, ouve Jacó, meu servo. Em que momento Jacó passa a ser servo de Deus? Nesse dia da visão. Sabe o que acontece depois que ele tem a visão e Deus fala com ele? Deus falou assim para ele: Jacó, esse lugar que você está deitado agora, que você está de passagem, vai ser teu e dos teus filhos, Betel. Esse lugar que você só está passando hoje, Jacó, é teu. Eu estou dando herança para você e para os teus familiares. E Deus vai dizer para ele: eu sou Deus e sou contigo, não tenha medo. Deus está dizendo para nós de novo nessa noite: não tenha medo. O medo paralisa, o medo assombra, o medo espanta, o medo tira a fé. Não tenha medo. Naquele momento, Jacó acorda do sonho, pega a pedra, derrama azeite e diz para Deus: estou fazendo um pacto com o Senhor. O Senhor será meu Deus. Está em Gênesis isso. Aquele dia Jacó passou a ser servo do Senhor. Aquele dia Jacó passou a depender de Deus. E aí, Renata, e aí que daquele dia em diante muitas coisas vão acontecer na vida de Jacó. Ele vai fugir, ele vai embora para a casa do seu parente, ele vai casar, ele vai trabalhar 20 anos para Labão. E uma hora Deus diz para ele: é hora de voltar, Jacó. É hora de voltar para possuir o que um dia eu te dei. É hora de voltar para possuir o que um dia eu te dei. 20 anos depois que ele passou na casa do sogro Labão, ele estava indo embora. Mas ele foi para a casa do sogro com um cajado na mão. E está voltando com filhos, filhas, gado, riqueza.
O seu hoje não impede o Senhor trabalhar amanhã, igreja. O meu hoje não impede a bênção do Senhor amanhã. O meu contexto atual não impedirá aquilo que Deus vai fazer amanhã. Oh, glória a Deus por isso. Saiu com um cajado na mão e foi embora. Está voltando porque é hora de voltar. E a Bíblia diz que ele está com o coração temeroso por causa do irmão. Faz 20 anos que eles estão brigados. Faz 20 anos que eles estavam lá, sabe, numa situação de não se conversar mais. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Mas está chegando a hora de Deus estreitar laço, de Deus arrumar a casa, de Deus ajeitar a família. O medo de Jacó na volta era que o irmão viesse com tudo contra ele, que o matasse. E ele não está mais sozinho, agora ele tem 2 esposas, as concubinas delas, moças que trabalhavam para elas, as servas delas, que viraram mães dos filhos de Jacó, e todos os filhos, exceto Benjamim, que ainda não havia nascido. É muita gente, é muito gado, é muita coisa. A Bíblia diz que ele está voltando para casa. Esse Jacó aqui que Deus falou, ouve Jacó, meu servo. Quando ele volta, ele prepara uma estratégia. Ele separa presentes para o seu irmão, porque ele quer quebrantar o coração do irmão dele. Ele é muito esperto, Jacó é muito esperto. Ele fala, eu mando presente, meu irmão fica mais calmo, vai receber gado, vai receber presentes, vai se acalmar. E vai dar tudo certo. Olha Jacó querendo ajudar Deus de novo. Diz para o seu irmão, para de ajudar Deus. Ele achava que o presente ia quebrantar o coração de Esaú. E aí ele agora separa 2 bandos, porque ele ouviu, ele mandou mensageiros até Esaú. Olha, Jacó está de volta. Vem encontrar com ele. Esaú diz para os homens, pode avisar que eu vou, mas eu vou com 400 homens. Imagina, faz 20 anos que eles não se veem, Jacó trapaceou, o coração de Jacó está apertado. Vai vir com 400 homens, Jacó tem uma estratégia, vou separar em 2 bandos, porque se ele pegar um bando, o outro escapa com vida. Está na Bíblia, irmãos, é bonito, né? Uma história interessante, você fica assistindo série da Netflix, vai ler a Bíblia. Jacó preparou toda uma estratégia, eu vou separar em 2 bandos, se ele vier, um bando vive, um bando corre, um bando se vira, vamos ver. Mas quando ele prepara a estratégia, ele manda o pessoal ir na frente, porque ele vai ter um particular com Deus. Todo mundo precisa ter um particular com Deus. Deus responde na igreja, oh glória, Ele responde na igreja. Deus brada na sua casa, brada na sua casa. Mas tem coisa que Deus só vai fazer no seu particular com Deus. Tem coisa que não vai adiantar o seu pastor orar, é você que vai orar. E Deus vai se revelar para você, na sua casa, no seu lar, na sua intimidade, na sua oração, no seu devocional. Você e Deus. A Bíblia diz que Jacó manda eles para frente porque ele quer ficar sozinho um pouco, ele precisa pensar. Mas lá no Val do Jaboque, a Bíblia diz que Jacó vai lutar com um anjo do Senhor. E ele diz assim, ó, o anjo diz para ele, deixa eu ir embora. Ele fala, não, me dá a minha bênção, depois você pode ir. E ele luta bravamente com o anjo, até que o anjo fere a coxa de Jacó. E o anjo diz para ele, o que é que você quer? Ele fala, eu quero a minha bênção. O que é que você quer? Você quer a sua bênção? Então comece a lutar em oração, em clamor, em fé. Acredite, ore para receber fé de Deus. Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé, trabalha na minha incredulidade, ora para isso. Jacó começa a lutar com o anjo diz assim, você quer uma bênção? Quero. Engraçado que o anjo não disse para ele, seja abençoado. O anjo disse para ele, qual o teu nome? Ele diz, Jacó, enganador. A partir de hoje o teu nome será Israel. Sabe o que significa isso? Uma mudança de identidade. Uma mudança de personalidade, um novo ciclo, uma nova etapa. Deus vai trazer uma nova etapa para quem for no secreto buscar em Deus.
O teu nome será Israel, porque lutaste como um príncipe com Deus e prevaleceste. Naquele dia, Jacó não é só Jacó, Jacó agora é Israel. E é para esse povo aqui, ó, que Deus estava dizendo: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. E tu, ó Israel, a quem escolhi. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor te escolheu dentre tantas pessoas, com tantos defeitos, mas Ele te escolheu. E Ele quer te dar uma identidade nova, uma personalidade nova, uma vida nova, um rumo novo, um ciclo novo, uma nova história. É isso que está emanando desse altar nessa noite, uma nova história. Ele sai de lá manquejando. Assim ele sai. A Bíblia diz que o seu irmão vem ao seu encontro. Quando Esaú vem até Jacó, a Bíblia não diz que ele bateu, que ele brigou, nem que ele chorou, pelo contrário. Esaú se lança ao seu irmão, abraça o seu irmão, beija o seu irmão, e eles voltam a serem irmãos de novo. Sabe por quê? Porque lá no Val do Jaboque, Deus quebrantou o coração de Esaú lá longe. Quando você entra no lugar de intimidade, Deus mexe em coração que está longe. Quando você ora na sua casa, no seu Val do Jaboque, Deus trabalha até em quem está longe, aleluia. Você não vai falar, você não vai fazer nada, você vai orar no Val do Jaboque, na intimidade de casa, e Deus vai trabalhar no coração que tiver que trabalhar para te abençoar. Não foi presente, foi a presença do Senhor no vale que deu a bênção para Jacó. O coração de Esaú foi quebrantado enquanto Jacó lutava lá naquele vale. Ele abraça, ele beija, ele confraterniza com seu irmão. Jacó insiste tanto que ele acaba recebendo os presentes. Situação resolvida. Daqui para lá Deus vai fazer grandes coisas na vida de Israel ou de Jacó. Porque ele consertou o que estava meio capenga. E Israel vai dar origem ao povo de Israel. Até aqui, amém? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Parece tão simples isso aqui, Renata. Deus criou, Deus formou no ventre e agora vai ajudar. Você não entendeu o que Isaías está querendo passar para nós? Ele está dizendo assim, ó: o mesmo Deus que fez, continua fazendo na sua vida. O mesmo Deus que fez você nascer, é o Deus que continua trabalhando na sua vida até agora e continuará até a eternidade. Ele diz: aquele que já fez você, aquele que já te formou, vai te ajudar. Você não precisa de novo da ajuda de homens. Você tem um Deus que te ajuda, um Deus que te auxilia, um Deus que te guarda, um Deus que te abençoa, um Deus que te põe de pé, um Deus que te ampara, um Deus que te levanta, um Deus que fala com você nessa noite. Você tem um Deus. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Eu fiquei, gente, quem que é esse Jesurum aqui que eu não conhecia? Jesurum era um nome carinhoso que Deus chamava o povo de Israel. Significa amado. Sabe como o Senhor te chama? Amado. Tudo que o diabo diz é: você não é amado, você não é bem-quisto, você não é querido. Sabe o que Jesus te chama? De Jesurum. Amado. Amado. Estava lendo um livro de 365 histórias da Bíblia para minha filha. E eu falei de Jesus e ela viu a cruz e ela ficou abismada que bateram em Jesus. E ela ficou muito triste. Ela ficava: mas por que fizeram isso com ele, mamãe? Mas ele apanhou tanto, olha, está até roxo. E ela via roxo de Jesus que nem eu via, mas ela via. E eu disse: sabe por quê, Ana? Porque Jesus te amou e me amou. Você é amado, irmão. Você é amada, irmã. Deus tratava Israel por este nome, Jesurum, que significa amado.
Agora nós vamos entrar no texto dessa campanha. Eu já estou encerrando. Jesus, já acabou minha hora, pastor Lucas? Rapidinho, vamos terminar o texto dessa campanha. Quantos estão comigo? Diz amém. Porque derramarei água sobre o sedento. O que é um sedento? Alguém que está morrendo de... Renata, mas Deus pode derramar água sobre o sedento? Pode, Ele fez isso algumas vezes na Bíblia. Eu vou contar uma rapidinho. Havia um homem chamado Sansão. Sansão, na época em que ele estava crente, fervoroso, um dia ele matou uns filisteus, amando de Deus. E ele ficou tão cansado, que ele disse assim, meu Deus, eu queria beber água agora. E ele estava numa caverna. Ele olha para um lado, não tem água, não tem rio, não tem poço, não tem nada. Ele olha para o outro, não tem nada. Então o que ele faz? Ele se desespera? Não. A Bíblia diz que ele levanta um clamor a Deus. E ele diz, Senhor, o teu servo te obedeceu. O teu servo cumpriu a tua vontade. Manda água para mim, Deus. Sabe o que a Bíblia diz que acontece? Que Deus fendeu a caverna e tirou água da onde não tinha. Não estou entendendo, Renata. A água é necessidade. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai tirar de onde não tem. Deus vai mover. Deus vai fazer. Eu não sei como, é só clamar. É só clamar. Derramarei água sobre o sedento. Foi isso que aconteceu com Sansão. E rios sobre a terra seca. Renata, Deus fez isso um dia? Fez. E vai fazer de novo. A Bíblia diz que Josafá se enfiou numa guerra que não era para ele. Ele era homem de Deus, mas se enfiou numa guerra que não era boa. Se juntou com outros 2 reis, viraram 3 reis e foram guerrear. Escolheram um caminho do deserto para passar. E aí que eles não se prepararam e estavam sem água. 7 dias. Homens, animais em guerra sem água. Josafá clama ao Senhor e vai até um profeta. Quem é o profeta? Eliseu. Eliseu fala assim, bota um músico aqui para tocar, que agora eu vou orar e o Senhor vai descer com a sua palavra. O músico começa a tocar, a palavra do Senhor desce e Deus diz assim, ó, não tem vento, não tem chuva, mas vai ter água. Vocês não vão ouvir barulho de vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Não estou entendendo, Renata. Você nem sabe de onde vai vir, mas de repente vai acontecer, porque a mão do Senhor vai derramar água onde não tem. A Bíblia diz que eles vão embora com aquela palavra, não tem vento, não tem chuva, mas amanhã vai ter água, vai ter rios. Irmão, no deserto. Como é que vai ter água no deserto? Eles estão no deserto de Edom, está em 2 Reis essa passagem. A Bíblia diz que de manhã, quando eles estão oferecendo uma oferta de manjares ao Senhor, começa a descer água, não é do céu não, vem descendo água, ninguém nem sabe de onde. A água começa a encher. Ah, mas eles tinham que fazer uma coisa. Pergunta o quê? Cavar um buraco. Porque Deus ia encher o buraco de água. Não tem chuva, não tem vento, eu cavo o buraco, coisa de crente. Eles cavam um buraco, para quê? Para a hora que a água chegar, mas vem da onde? Não sei, se Deus falou que vem, vem. A sua parte é cavar o buraco. A sua parte é confiar no que Deus falou. A sua parte é obedecer o que Deus liberou nesse altar nessa noite. Eles cavam um buraco. De manhã eles oferecem uma oferta de manjares ao Senhor. De repente vem descendo água, vem descendo água, vem descendo água, vem descendo água. A Bíblia diz que a água encheu todas as cisternas. Não teve vento, não teve chuva, a água desceu da onde eu não sei, porque não foi do céu. A Bíblia não diz, eu não quero nem saber, eu só sei que estava cheio de água no buraco. Da onde vem eu não sei, eu só sei que Deus vai encher, Deus vai prover, Deus vai fazer. Então ele faz sobre a terra seca. Fez lá. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Eu quero encerrar a palavra nessa noite. Eu tinha pedido para os irmãos louvarem uma canção, mas eu já me excedi meu horário, então eu vou entregar a palavra. Queridos, nós somos servos do Senhor, nós somos Israel de Deus, escolhido, Jesurum, amado. O Senhor vai prover. O Senhor vai fazer. Como? Eu não sei. Eu só preciso crer.
E sabe para que você veio hoje escutar a palavra? Para a semente da fé ser lançada no seu coração. Posso fazer uma oração, pastor? Se coloque de pé comigo, nós vamos fazer uma oração. Eu estou entregando a minha oportunidade. Como? Eu não sei. Eu sei que Ele vai fazer. E Deus tem feito na nossa família bem assim, irmãos. A gente nem imagina, Deus faz. A gente entra em guerra, entra no secreto e Deus faz. Feche os seus olhos e eu quero orar por um propósito e uma necessidade que você está vivendo hoje. Que foi isso que te trouxe para essa campanha, que foi isso que te trouxe aqui nesse culto, nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, há uma igreja, Senhor, que recebeu a palavra. Eu creio que todos esses que estão aqui são terrenos férteis, Senhor. Eu creio que a semente, que é a palavra, que é Cristo, entrou no coração nessa noite. E que ela, Senhor, vai ser escondida, ou seja, enterrada no nosso coração. Porque quando o grão, Senhor, de trigo cai no chão e não é enterrado e não morre, não gera nada. Mas quando, Senhor, o grão de trigo é enterrado, Senhor, ele produz muitos frutos. Nós aprendemos que a fé é fruto do Espírito. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E a palavra é a semente. A palavra foi lançada hoje em corações dessa noite. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a fé do meu irmão. Faz o teu filho e a tua filha acreditar que não passou do tempo, que não passou da hora. Que o Senhor ainda tem o controle, como foi louvado